Fala, povo, tudo bem? Então, hoje eu achei legal de fazer esse vídeo daqui, mais um vídeo, né, feito aqui na sala, na minha sala, porque é um assunto muito pessoal, mas que as pessoas me perguntam direto e eu achei de trazer para vocês aqui, né, que é sobre a minha conversão, né, como é que eu me converti. Gustavo Luiz, como é que você se converteu? O rapaz ali do programa Força G, que trabalhava na rádio, e do CD em renovação, como é que foi o processo até chegar nesse ponto. Então vamos lá. Eu era muito católico, eu era um católico daquele bastante, bem praticante, entendeu? E era líder dos jovens, eu era catequista de crisma na Igreja Católica, eu gravei até umas 3 músicas para os santos aqui de Belém Paraíba, das igrejas daqui de Belém Paraíba, ao mesmo tempo que ficava me dividindo com a minha vida de cantor no Rio de Janeiro. Eu estava sempre, às vezes, de uma forma muito louca, ligada com a minha vida católica aqui na região. Como eu já te disse, eu era líder dos jovens, além também de cuidar dos jovens, dos grupos de jovens aqui na cidade, especialmente do Grupo Semente, lá no Morro da Conceição, onde eu comecei, né? E também Juventude Ativa, mas enfim. Eu também ajudava na organização do DNJ, eu fazia parte da Pastoral da Juventude aqui de Belém Paraíba. Se você que está me assistindo aí já foi da Pastoral da Juventude ou é da Pastoral da Juventude, me fala se ela existe ainda, se ainda acontece os DNJs. Os DNJs na minha época acontecia sempre no último domingo de outubro. Eu organizei vários DNJs, que é o Dia Nacional da Juventude, ao mesmo tempo que eu estava ligado com a música no Rio de Janeiro. Então, assim, nessa questão de estar fazendo shows, viajando pelo Brasil aí, todo hotel que eu ficava tinha ali uma Bíblia com aquela capa cinza. Provavelmente, se você já ficou hospedado em um hotel, quase que certo que você já teve contato com essa Bíblia. E ali eu ficava lendo, né? Algumas tinham o Velho Testamento, outras somente o Novo Testamento. Mas lendo, eu comecei a ver que tinham várias coisas ali que eu estava... E, engraçadamente, eu sempre que abria a Bíblia, ela caía em coisas que eu fazia que Deus condenava. E eu só fui descobrir que Deus condenava, descobrir não, né? Mas ter uma noção mesmo, assim, direta, mais clara, que Deus condenava lendo a Bíblia. E aquilo acabou comigo. Então, eu gostava de ir de um terreiro, eu gostava de lidar com espíritos, eu gostava de horóscopo, eu gostava de esoterismo, eu jogava carta para as pessoas. Além de ser uma pessoa que traía demais as namoradas que eu tinha, eu era muito promíscuo, o famoso galinha, entendeu? Então, e também era viciado em bebida alcoólica, gostava também de um baseado também. Eu achava que mesmo fazendo essas coisas, Deus estava comigo. Acaba que lendo a Bíblia, eu fui vendo que Deus condenava essas coisas. E o pior, um dia eu acabo lendo Isaías, capítulo 59, no versículo 2, que diz que os nossos pecados, ele nos separam de Deus. Aí eu pirei o cabeção. Aí eu fui entender que Deus não estava comigo. Eu fui entender pior ainda, que eu não era filho de Deus, porque existe uma diferença entre ser filho de Deus e entre ser criatura de Deus. Filho de Deus faz o que Deus manda, criatura de Deus vive a vida do jeito que a pessoa quer. Eu não tinha um dono ainda, né? Eu achava que Deus estava comigo, Deus não estava comigo. Eu achei que eu era filho de Deus, eu não era filho de Deus. E aquilo eu entrei num conflito comigo mesmo e foi um problema. Eu fui entender que Deus não estava comigo, aquilo acabou comigo. Mas mesmo assim eu continuei praticando as coisas que eu queria praticar, até que em um determinado ponto eu fiquei com... outra coisa que é bom falar também. Eu ficava hospedado nos hotéis, lendo ali essas Bíblias cinzas, e quando eu voltava dos shows de madrugada, eu ligava na TV Bandeirantes para ver um programa chamado Vitória em Cristo, do pastor Silas Malafaia, que eu não sei também se esse programa existe ainda. E eu ficava ali arrumando minha bagagem, ia tomar banho, voltava para cama para dormir, ao tempo todo ligado na Bandeirantes, ouvindo, né, o programa do pastor Silas Malafaia, o programa Vitória em Cristo. Isso também foi um fator predominante na minha vida, também aquilo foi mexendo comigo de uma tal forma. Acabou que eu fui trabalhar com um cantor, eu trabalhava com alguns cantores, um deles, aí quando chegou aqui no Brasil, Cris Duran,
que agora é um cantor evangélico, mas na época ele não era ele já era evangélico, eu não sabia. E ele estava trabalhando o CD Why, que tinha até uma música na novela chamada Esmeralda, enfim. Eu achei que ia ser top trabalhar com um cantor, né, internacional, ia pegar a mulherada, enfim. Só que a primeira coisa que o Cris Duran fez foi o seguinte, ele me cortou, ele pediu para a produção avisar a gente que não queria saber de pornografia no ônibus, não queria saber de levar mulherada, não queria saber de bebida alcoólica, nem de droga, nem de nada. Eu fiquei muito bravo, até que eu descobri que ele era evangélico. Aquilo eu fiquei mais bravo ainda, porque eu falei, cara, você me coloca para trabalhar com um cara que me cortou tudo que eu gosto, mulher, né, cervejada e tal. E ainda por cima o cara é crente ainda. O Cris, ele fazia o seguinte, às vezes ele viajava com a gente, não era muito normal ele viajar com a gente. O Cris tinha um hábito, às vezes, de me pegar, tinha todo mundo para pegar dentro do ônibus. Ele me levava lá para trás do ônibus, onde tinha uma parte de lazer, uma mesa, um frigobar, e a gente ficava conversando, ele falando de Deus para mim. E aqui, dele falar de Deus para mim, me incomodava demais da conta. Outra coisa que me dava um chute na cabeça, porque, tipo assim, cara, eu gosto de Deus, mas eu vi as pessoas pregando de Deus, pra mim tá horrível. Eu já tava com aquele conflito, achando que Deus não tava comigo, achando que eu não era filho de Deus, eu tinha certeza, eu descobri que eu não era filho de Deus, eu descobri que Deus não tava comigo, e ouvir uma pessoa pregando pra mim era pior, porque aquilo me incomodava, mas eu achava assim, cara, é tão legal falar de Deus, mas eu não tô gostando desse cara pregar pra mim. E acabou que, no determinado ponto, acabou que a gente fez a turnê, tocou o barco. Um dia, eu morava ainda no Rio, eu decidi de vir embora para ali em Paraíba para ser padre. E o pessoal do Rio ficou doido. Cara, você é muito louco de querer largar essa vida sua aqui, você tá com a vida feita, tá ganhando sua grana, seu dinheiro, você vai voltar pro Rio, pra Minas, você vai perder dinheiro. Aí fizeram de tudo. Fizeram de arrumar um lugar melhor para eu morar no Rio, a me dar condições de ir e voltar de Belém Paraíba para o Rio, mas contanto que eu não largasse o que eu estava fazendo. Só que não teve jeito, eu larguei tudo no Rio, com a intenção de vir voltar para cá para ser padre. Eu vou fazer... acaba que a minha ex-namorada engravida do que hoje é meu filho, né? E acaba que ela começa a ir na igreja, que é na Igreja Batista em Renovação Espiritual, que é a igreja do Pastor Plínio. Eu fiquei muito bravo com ela. E eu falei com ela, eu fui no trabalho dela um dia, tive uma briga horrível com ela grávida do menino ainda, do Arthur. O Arthur estava na barriga dela. Eu tive uma briga muito feia com ela e falei com ela assim, olha, antes de eu ir para o seminário para ser padre, você vai voltar para a Igreja Católica. Aí nós fizemos um trato dela ir comigo numa missa, numa confissão comunitária, e eu no outro dia, na quarta-feira, eu iria num culto na igreja que ela fazia parte, que era a Igreja Batista em Renovação Espiritual, a igreja do Pastor Plínio, que aqui é a igreja do Pastor Plínio. E ela foi comigo nessa confissão, na missa, na terça-feira. Na quarta-feira chegou a minha vez. Na quarta-feira eu fui lá, mas já com a ideia mesmo de ser a última vez, né, que ela fosse ali e tal. Fui no culto com ela. Neste culto, né, eu ouvi a música, eu ouvi a pregação e eu acabei ali aceitando Jesus como meu único e verdadeiro Salvador. Detalhe, eu não levantei a mão, eu não fui lá à frente, mas ali naquela hora o Espírito Santo falou muito forte comigo e a partir daquele momento ali que eu fui tentando tirar a mãe do meu filho da igreja que ela estava, da religião que ela estava, eu acabei ficando na religião que ela estava. E tô lá já tem 17 anos. Hoje eu faço parte da Igreja Batista em Renovação Espiritual. O meu pastor é o pastor Plínio de Paula. Hoje eu tô lá como professor de escola bíblica dominical. Faço parte do Ministério de Louvor lá da igreja. Já gravei um CD evangélico chamado Em Renovação, que eu vou falar sobre esse CD numa outra situação. E cuido também, sou um dos técnicos responsável pelo som lá da Igreja Batista em Renovação Espiritual. E isso já faz 17 anos. Em resumo, essa é a minha história de conversão. Eu espero que você tenha gostado. Se puder, compartilha. Por favor, se inscreva nesse canal, compartilhe esse conteúdo, aperte o sininho, porque é sempre bom ter esse respaldo de vocês aí. Compartilhe esse conteúdo nosso, né? Falou? Eu sou Gustavo Luiz. A gente se fala por aí.